bem-vindos a mais um Giro Sindical. O Giro Sindical é uma parceria entre o DIEESE e o SINDICT. DIEESE é o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos e SINDICT é o Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia no setor aeroespacial. Eu sou a apresentadora deste programa, a economista Renata Belzunces. E hoje nós vamos tratar sobre a maior empresa de geração e transmissão de energia elétrica da América Latina. Ela que é responsável por 30% de toda a geração de energia brasileira, detém 41% das linhas de transmissão por onde trafegam 70% de toda a energia distribuída no nosso país, um país de dimensões continentais. Hoje, essa empresa está na mira da privatização por meio do projeto de lei número 14.182 de 2021. E para ajudar a gente a compreender esse caso, compreender a Eletrobras, a privatização e seus impactos, quem vai nos ajudar é o Carlos Alberto Alves, ele que é presidente do projeto sindical Sinergia, que reúne gasistas e eletricitários no estado de São Paulo. Carlos Alberto, o Carlinhos. Nós que agradecemos, Renata, aqui em nome dos eletricitários, dos energéticos do estado de São Paulo, agradecemos a oportunidade, é um prazer imenso falar com você e os telespectadores aqui do Giro Sindical. Muito bom. Então vamos lá, que a nossa tarefa aqui hoje não é muito fácil, não. A privatização da maior parte do sistema elétrico brasileiro nos anos 90, ela prometeu uma coisa que ela não entregou. Ela prometeu diminuir tarifas e fazer caber com mais conforto no bolso da maior parte da população brasileira. Agora, a joia da coroa do nosso sistema elétrico, que é a Eletrobras, está na mira da privatização. Carlinhos, a gente viu que no desenho da privatização acontece uma coisa bastante estranha, que é uma energia que já está amortizada, que são usinas que já se pagaram, porque são usinas que já estão operando há algum tempo, e que estão gerando energia a preço de custo a partir das reformas do sistema elétrico de 2013. Esta proposta, este desenho fará com que essas usinas já amortizadas e gerando a preço de custo, vão passar a gerar energia ao preço de energia nova. Né? Como que pode, e qual é a explicação para esse desenho, para essa arquitetura desse projeto de privatização? A conta não fecha, né, Renata? Por que a conta não fecha? Justamente por isso. Você tem hoje, desde agosto de 2013, uma situação de cotas, né? A energia das usinas amortizadas, elas são vendidas mais baratas, e agora, com o processo de privatização, uma das primeiras coisas que está sendo proposto é acabar as cotas. Isso porque os investidores são rentistas. O mesmo cara que é dono do banco, ele é dono da termoelétrica, e a outra proposta é essa de descotizar as usinas, ou seja, tudo isso para que a rentabilidade dos investidores que porventura venham a comprar sejam enorme. Com a privatização, a gente já viu que por conta desse fim do sistema de cotas, os preços vão subir, necessariamente vão subir, porque eu não vou mais vender energia a preço de custo, eu descotizei, esse é o nome, para que a energia que vai entrar dessas usinas que já foram pagas, elas vão entrar com valor de usina nova, gerando mais rentabilidade para os compradores. É um atrativo, né, para os compradores. Então, a gente já viu que os preços não têm mesmo como cumprir a promessa. Os preços afetam todo mundo, mas tem um grupo que também foi muito afetado pelas privatizações dos anos 90, que foram os trabalhadores do sistema elétrico brasileiro. O que as lições aprendidas daquela época trazem de exemplos para não serem seguidos hoje com o processo de privatização da Eletrobras? No caso dos trabalhadores, nós já falávamos, denunciávamos isso, que, primeiro, a energia, que é um bem social, que é um bem, é um serviço essencial à sociedade, ela não melhora, e a gente já sabia disso. Os trabalhadores, eles foram muito impactados, e, consequentemente, a sociedade, com a questão de posto de trabalho, porque a gente tem uma relação direta. Se você não tem uma quantidade de trabalhadores qualificados para o serviço prestado, ele não é eficiente, não tem a qualidade necessária
para o consumidor. Essa é a primeira coisa. Então, o número de postos de trabalho foi extremamente afetado. Consequentemente, para manter a rentabilidade do setor para os novos acionistas, eles entraram com o processo de terceirização. Foram terceirizando tudo. Com a terceirização, você traz a precarização do serviço e você traz o alto índice de acidente. Isso reflete na sociedade como um todo, porque toda pessoa acidentada, ele, direto ou diretamente, provavelmente, ele vai lá para o INSS. É um custo dobrado para a sociedade. A gente viveu, né? É aquela história, eu avisei, né? Nós avisamos, que é a situação dos postos de trabalho, a questão do processo de trabalho que mudou. Nesse debate da Eletrobras, nós estamos fazendo a luta da privatização, né? Uma luta intensa, que já está aí há 4, 5 anos nessa última etapa, porque é desde o início do governo Temer que nós estamos nessa luta contra a privatização da Eletrobras, e, paralelamente a essa luta, a gente fazendo um movimento de garantir os postos de trabalho, garantir a qualidade da energia prestada e garantir a empresa enquanto fomento de desenvolvimento, né? Vou dar um exemplo aqui, muito rapidamente. Todas as propostas via ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, ou do próprio Ministério de Minas e Energia, nenhuma dessas propostas, eles imputam a responsabilidade à empresa para tentar cobrir qualquer déficit que existe, para que a tarifa não sofra o impacto, por exemplo, de uma crise hídrica ou coisa do tipo. Ou seja, todo o custo da energia vem para as costas do consumidor. É o melhor negócio do mundo. Você não tem ônus nenhum e só tem renda. E a gente vai parar para um intervalinho e o Giro Sindical volta já. O Giro Sindical está de volta e esse programa tem o prazer de receber Carlos Alberto Alves, do projeto Sinergia CUT São Paulo, dos eletricitários e gasistas. Estamos discutindo aqui a privatização da Eletrobras, que está na pauta pelo projeto de lei número 14.182 de 2021. Voltando para como as privatizações são vendidas no país, nós temos que elas são vendidas pelo preço, pela tarifa, pela promessa de um serviço mais barato, mas também pela promessa de um serviço mais eficiente e com mais eficiência econômica também para as empresas. Vamos lembrar aqui juntos, em 2020, o estado do Pará ficou dias sem energia elétrica, deixando 800 mil pessoas no escuro. Quem restabeleceu o serviço foi a Eletronorte, uma subsidiária da Eletrobras, corrigindo um erro que aconteceu no sistema de transmissão por um erro, uma falha de agentes que operam de forma privada. Ou seja, a Eletrobras consertou um erro que foi cometido por um agente privado. Carlinhos, é razoável dizer que hoje a Eletrobras ela é ineficiente? E ainda, ela tem recebido investimentos? Ou ela entrou naquele velho processo costumeiro de que há uma falta de investimentos, cessam os investimentos para preparar as empresas para a privatização e aí elas não atingem o seu ótimo operacional? Qual é a situação, ao seu ver, da Eletrobras? A Eletrobras é uma empresa muito eficiente, graças ao conjunto de trabalhadores dessa empresa, é o know-how que ela adquiriu nesses quase 60 anos de existência, então totalmente eficiente. E é uma empresa que ela preocupa os governos neoliberais. Por quê? Porque eles deixam de fazer investimento na empresa para precarizar a empresa e a própria sociedade pedir a privatização, mas mesmo nessas condições, a empresa consegue dar lucro, né, e um lucro considerável, né, mesmo nessas condições, e mesmo nessas condições a empresa continua sendo bastante eficiente. Se você andar pelo Brasil afora, você vê
os serviços sociais que foram feitos e são feitos pela Eletrobras nesses rincões do Brasil afora. Que o setor privado ele não tem interesse de levar energia em nenhum dos lugares. Ele pode levar energia numa grande empresa, mas numa comunidade quilombola, numa região que está sendo urbanizada, numa favela, eles não vão levar energia nesses lugares, numa pequena propriedade, num assentamento, de jeito nenhum. O governo Lula criou Luz para Todos, que fez chegar energia em diversos locais que jamais teria energia em outras situações, e esse foi um papel fundamental da Eletrobras. Isso prova a eficiência e o papel da empresa, o papel social que a empresa tem. No último dia 15 de fevereiro, o Tribunal de Contas da União aprovou a primeira fase dos estudos técnicos para a privatização. Naquele momento, um dos juízes, o ministro Vital do Rego, apontou erros que levam o valor de outorga da Eletrobras de 23,3 bilhões para 57,2 bilhões, ou seja, uma diferença na casa de 35 bilhões e uma diferença que é maior daquele preço que o governo está fixando, está oferecendo para a privatização. Mais uma vez, parece que as nossas empresas estão sendo entregues a preço de bananas, como foram também na década de 90. Você considera que a Eletrobras, com esses valores, ela está sendo subavaliada pelo governo? E se está, por que na sua opinião, isso acontece? É uma característica dos governantes no Brasil, em sua grande maioria. Se você pegar aí nos últimos 30 anos, mas tirando aí os governos democrático popular, os demais governos foram um governo entreguista. A nossa geração viveu o Fernando Henrique Cardoso, e aí eu vou trazer aqui para São Paulo. Em São Paulo nós tínhamos aqui Banespa, nós tínhamos CESP, nós tínhamos Eletropaulo, nós tínhamos Comgás, nós tínhamos CPFL, e nós tínhamos tantas outras empresas que elas não tinham só o papel efetivo de fazer a sua atividade principal, no caso, por exemplo, só para citar o Banespa aqui, que era você crédito para uma sociedade, para aqueles que mais precisam, e para fazer inserir eles numa sociedade de alguma oportunidade financeira, ou do setor de energia elétrica, de gerar energia elétrica com eficiência, com qualidade e a preços módicos. Não. Então, o fato de você ter as pessoas, eles quererem fazer esse processo da forma como que estão fazendo, é aquela lógica que o Brasil continua sendo aqui a senzala, né, e tem que vir aqui, como era no descobrimento, e levar tudo que é dos brasileiros, né? E a gente não ter aqui nada, acabar com a nossa soberania. Então, essa é a primeira coisa que eu falo, que é um pouco da cultura que nós temos, da maioria dos gestores, em fazer doação do patrimônio para agradar o mercado lá fora. A questão do preço e a questão lá do TCU, o Coletivo Nacional dos Eletricitários, nós fizemos e continuamos fazendo inúmeras denúncias de irregularidade do processo de privatização. Desde a aprovação da lei, desde antes da aprovação da lei, o governo operou com alguns decretos absurdos, e uma dessas questões, e a gente denunciamos isso lá na Câmara dos Deputados, no Senado, mas a ganância e a questões políticas colocadas até então dentro da Câmara e do Senado levou à aprovação da lei da privatização da Eletrobras, né, que é através do aumento de capital. E aí nós começamos a procurar outras instituições, outros órgãos, né, outros espaços para continuar fazendo essas denúncias. E no TCU foi um dos lugares, entre tantos outros, que nós fizemos essa denúncia, né? E é claro que
a decisão do ministro não foi só por denúncia dos trabalhadores, mas é porque você consegue enxergar a olho nu os erros que está tendo no processo de privatização, subavaliando a empresa. Portanto, a Eletrobras ela é uma empresa que hoje ela valeria, segundo o mercado, né, vale mais de 100 bilhões de reais e está sendo vendido, mesmo com essa observação do TCU, sai de 23 e vai para aí próximo de 60 bilhões. A CPFL aqui em São Paulo, ela foi vendida em 97 por 3 bilhões e alguma coisa. Grande parte desse dinheiro foi através do BNDES, né, com financiamento a longo prazo, podendo você abater imposto de renda toda que você fizesse incorporação e tudo aquilo. A dívida da Previdência foi financiada em 20 anos. Então, foi feito várias manobras para poder facilitar a venda e que o preço saísse o mais barato possível. Hoje, a CPFL Energia, ela deve valer aproximadamente 50 bi. É essa a lógica, né? Você vende para o setor privado e vende a ideia que o privado é um melhor gestor do que o público. Não é verdadeiro isso. A Eletrobras está sendo vendida, está sendo doada, ela não está sendo vendida, ela está sendo doada para o capital estrangeiro. O Giro Sindical faz um intervalinho e volta já. O Giro Sindical está de volta e esse programa recebe Carlos Alberto Alves, ele que é presidente do projeto sindical Sinergia, que reúne eletricitários e gasistas no estado de São Paulo. Carlinhos, o Brasil tem 60% da sua matriz energética elétrica, advinda das hidrelétricas, advinda, portanto, da água. E quando a gente soma as outras fontes renováveis, a biomassa, a eólica e a solar, a gente chega a 80%. O que é de causar inveja para muitos países que dependem muito da queima de carvão, da queima de petróleo, da queima de gás natural. No entanto, isso que é muito bom para o meio ambiente, também causa alguns desconfortos, causa alguns conflitos. Recentemente, no dia 12 de abril, o presidente Lula esteve no acampamento Terra Livre, onde recebeu de milhares de indígenas uma carta compromisso. Na época ele era pré-candidato, agora ele já é o candidato oficial do Partido dos Trabalhadores, e naquela carta compromisso, no ato da entrega, muitas falas lembraram a construção de Belo Monte, no Rio Xingu, que foi contestado por povos indígenas que habitam aquela região, e continua sendo contestada, na verdade. A pergunta para um eletricitário experiente como você, no setor, que viu muita coisa mudar desde as privatizações até o momento que a gente está hoje no país, você considera que é possível a gente continuar gerando uma energia que dependa menos de combustíveis fósseis, porém em harmonia, sem conflito com os povos indígenas e outros povos tradicionais e na continuidade do atendimento da nossa crescente demanda? É um desafio isso. Como a gente pode fazê-lo, na sua opinião? Olha, Renata, nós, os energéticos do Estado de São Paulo, nós estamos trabalhando já há alguns anos, né, em debate, estudos, procurando a universidade, procurando experiência em outros países. O Brasil tem que passar por uma transição energética, não tem jeito. Não tem mais jeito dessa sociedade ignorar a questão do meio ambiente. Na época, se já foi polêmica a construção de Belo Monte, hoje ela não teria condição de fazer uma usina daquela, apesar da energia que ela gera, tem nos, de certa forma, ajudado bastante a manter o desenvolvimento do país, né, mesmo que pífio, né, ou negativo, mas de manter disponibilidade de energia. Mas hoje Belo Monte não cabe mais, não pode caber na nossa cabeça, não é questão só dos indígenas protestarem, a sociedade tem que protestar com isso, porque eu acho que é possível, agora é uma decisão política também, né, de você fazer uma transição energética, de você gerar
com mais eólica, com mais solar, que você possa não ampliar as hídricas, porque a ampliação das hídricas, hoje, o impacto ambiental é muito grande, então nós temos que preservar o meio ambiente. Então, e nós estamos nessa discussão exatamente isso, a nossa discussão que estamos fazendo geração de energia com preservação 100% do meio ambiente. Então, nós temos que, a sociedade brasileira, para a próxima geração, tem que estar gerando energia muito mais limpa e preservando o meio ambiente. Não é só, tá certo, você fala assim, tudo é meio ambiente, mas uma coisa é você preservar o meio ambiente, outra coisa é você também gerar energia limpa. Vou dar um exemplo da termoelétrica. A termoelétrica, você constrói uma termoelétrica que é movida a gás natural, um exemplo, a movida a gás natural, o impacto dela é muito menor do que uma termoelétrica a carvão ou coisa do tipo. Mas quando você pega o dejeto dela, que é a refrigeração, a água que sai depois de passar pelas turbinas, ela normalmente cai no rio e essa água tende a matar todos os peixes e todas as espécies vivas daquele pedaço, né? Então, assim, não dá mais. Ou você faz um processo de transição energética que você inclua nisso a responsabilidade política dos governantes que estão se propondo a assumir o nosso país junto com o restante do mundo, para que a gente possa ter um país com energia mais limpa, com um meio ambiente preservado e com modicidade, porque a energia limpa ela gera modicidade também. Pode imaginar que todas as hidrelétricas ela tem um impacto ambiental, todas, tá? Você privatiza, ao você privatizar, você acaba privatizando a água também. Quem conhece, por exemplo, Furnas, os lagos de Furnas, sabe o que nós estamos falando, porque muitos investidores poderão e estão interessados não na energia gerada propriamente dita, é que nós vamos ter, nas próximas décadas, uma disputa muito doce e o cara vai ter um lago para ele explorar, apesar da legislação hoje não permite totalmente, mas a flexibilização da legislação através do lobby das empresas é muito grande e a próxima geração poderá conviver com isso. Sobre as perspectivas desse ano para a finalização do processo de privatização da Eletrobras e a luta que está ocorrendo para que não seja efetivado. Qual tem sido as estratégias de luta para que isso não ocorra, para que a gente consiga impedir, nem que seja no apagar das luzes, né, desse ano, a gente terminar com a Eletrobras ainda para o povo brasileiro, com o povo brasileiro? Renata, nós estamos fazendo várias frentes de atuação. Primeiro, para barrar essa selvageria e esse absurdo que é a doação da Eletrobras. O primeiro, na questão da área de comunicação, de dialogar com a sociedade e inserir a sociedade nesse debate, o tamanho do prejuízo para o país enquanto soberania e para a sociedade como um todo enquanto tarifa de energia, que vai aumentar assustadoramente. Segundo, nós estamos pelo caminho jurídico, você tentar, através da justiça, impedir o processo de privatização. E terceiro, é o caminho político, que é você subsidiar os deputados, você convencê-los deles a entrar nessa briga, apesar que o processo já passou lá na Câmara e no Senado. Então, eles têm essa possibilidade de fazer essa intervenção ainda enquanto a voz do povo, né, entre parênteses. Então, essas questões nós estamos levando, por exemplo, no caso da comunicação, nós estamos com o site Energia, Salva Energia, né? E nesse site a gente encontra todas as informações das lutas dos trabalhadores e das trabalhadoras contra o processo de privatização. Dia 18, agora, no TCU, tem volta à pauta a questão da deliberação dos ministros em relação
a terceira e última etapa dessa questão, e a gente está aqui na expectativa que a gente vá conseguir barrar o processo de privatização, porque seria um absurdo colocar uma empresa desse porte, desse tamanho, com essa responsabilidade social que tem a Eletrobras, com tantas irregularidades que estão sendo cometidas, num processo de privatização. A tarifa, se nós estamos falando de uma tarifa de quarta ou quinta tarifa mais cara do mundo, nós seremos a primeira. Com o processo de privatização, reconhecida, inclusive, pela ANEEL, né, com essa descotização e tudo mais, com a criação daquelas termoelétricas que vão gerar um custo de 5 bilhões desnecessariamente para a sociedade na conta de energia, né, até 2032, 33, 52 bilhões de reais, que energia é essencial à vida e, portanto, nós temos que ter ela, deveríamos ter ela acessível e com modicidade. Então, a privatização, eu acredito que a gente consiga barrar o processo de privatização, que será não uma vitória dos trabalhadores da Eletrobras, mas da sociedade brasileira como um todo. Um beijo para todos os companheiros gasistas e eletricitários do estado de São Paulo, e a gente fica por aqui. Seguimos.